Sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido, o podcast dedicado a empresários, e hoje está sensacional. Estamos com uma empresária aqui que a gente já falou hoje sobre propósito, sobre negócios, sobre Deus no centro dos negócios, então hoje está muito legal. Mas para a gente poder começar, tem que se inscrever no canal, a gente vai soltar a vinheta aqui, se inscreve no canal, tem que tocar no sininho lá, colocar se inscrever para poder divulgar esse canal. Divulga esse canal para os amigos empresários, para que mais pessoas vejam. Então vamos soltar a vinheta? Enquanto você se inscreve no canal aqui, solta a vinheta aí. Bora! Vamos lá, estamos de volta aqui com primeiro com a doutora Lívia, né? De volta, ela veio para participar, some, aí aparece. Boa tarde, voltei. Uma alegria, mais um dia aqui com vocês, com essa gracinha de hoje. Estou empolgada por essa conversa. Estamos aqui hoje com a Marcele. A gente se conheceu num evento aqui recentemente, faz o que, um mês, né? Faz isso aí. E a gente tava batendo um papo no evento, e ela falou assim, não, você tem que ir lá no podcast, tem que participar, tem que contar um pouco da sua história, e os temas foi muito legal no evento, a gente ficou batendo papo, e bateu papo, e rolou muito papo, falou, vamos lá bater papo ao vivo para todo mundo assistir. Então vamos lá, se apresente, fala aí para todo mundo, quem é você, de onde você vem. Prazer, então, eu sou Marcele Candil. Primeiramente, aproveitando que a gente somos cristãos aqui, eu sou filha de Deus. E, segundamente, eu sou empresária aqui em Santo André, né? A gente está no ABC, e fazem 10 anos que eu estou construindo aí, e 8 anos que eu tenho o CNPJ aberto. E é uma agência de viagens, então vendo sonhos, e com isso tenho pessoas ali que são incríveis nesse propósito junto comigo também. Nos desafiamos muito e temos alcançado aí grandes coisas no nosso ramo, né? No trade, que a gente fala, no trade do turismo. Quando você começou a empreender, assim, você começou desde que quando, né, virou adolescente, o que você quer ser quando crescer? Sim. Você já queria ser empresária? Era o seu sonho? Desde quando eu comecei a pensar em empreender, na verdade tem uma história muito por trás disso, porque meu pai sempre foi empreendedor. Empreendeu em milhares de coisas. E aí meus pais se separaram, eu era nova. Então acho que eu sempre tive essa questão do... eu preciso chamar a atenção do meu pai. Então eu falei, nossa, será que eu consigo empreender alguma vez na vida? Né? E passou. Teve uma influência também da minha mãe na infância, que ela me dava bijuterias para eu vender na escola. E eu falava, mas eu tenho vergonha de oferecer para as pessoas, mas eu tava lá, vendendo. Quantos anos você tinha? Aí se eu tinha, eu acho que era uns 11, 12. Tá. E eu falo assim que também teve a influência dos dois, né? E principalmente da parte da minha mãe na liderança firme. Porque eu acho que também pelo contexto todo, né? Da infância, e ela teve que assumir um papel firme. E isso me ajuda até hoje. Tanto que às vezes eu acho que eu sou até um pouco firme demais. Mas então passou, né, a infância, com esses 2 pontos aí. E aí eu fui trabalhar numa multinacional, a Sony, fui estagiária. Antes disso, fiz um intercâmbio. Eu comecei a trabalhar desde cedo, porque eu queria trabalhar. Queria ganhar um dinheirinho, nem que fosse para ir no cinema lá, que era R$25 eu ganhava para fazer as festas no buffet, né? Buffet infantil. Legal. E aí eu trabalhava, então eu tinha 14 anos por aí. E eu fazia essas festas que no fim era tão feliz lá, porque você fazia amigos e ganhava dinheirinho ainda, então era tudo maravilhoso. Aí depois, um pouco mais velha, eu dei aulas de inglês também, que foi um desafio quando eu voltei no intercâmbio. Eu dava aula de inglês para gente que era o dobro da minha idade. Então, eu falei, meu Deus, eu sempre fui, eu só fui, sabe? E aí não dava tempo de dar medo, né? Eu só ia. Aí depois passei no estágio, então, por conta do meu inglês, que tinham outras faculdades lá superiores, e eu não sabia mexer no Excel,
Nada, nada. E aí, nisso, você já tinha quantos anos? Isso, eu tinha 19 anos. 19. É. Não tinha faculdade ainda. Eu tinha, um ano de faculdade já. De faculdade. Um ano de faculdade. Aí eu lembro que até na minha entrevista ele falou, agora você tem que fazer essa questão no Excel, fica sozinha na salinha aí, cada um tem 20 minutos. Aí ele passou lá de novo, e aí, tá dando certo? Eu falei, não tá dando nada certo, porque eu não sei fazer. Aí ele, não, mas você tem 20 minutos, pode pensar. Eu falei, mas aqui, eu vou perder meu tempo aqui, você é o seu, porque eu não sei fazer. Enfim, daí acabei passando justamente por causa do meu inglês, que também foi muito importante na minha vida, assim, essa experiência do intercâmbio fora e tal. E aí, quando eu estava lá nesse estágio, eu reparei que, assim, eu demoraria talvez muito para alcançar um cargo de liderança e talvez eu teria que abdicar de muitas coisas, porque as minhas líderes eram super mulheres, mas eu percebia que elas haviam abdicado de muitas coisas na vida delas. E eu fiquei pensando, caramba, será que é isso que eu quero, né? Mas ok. Daí, eu passei também por uma entidade de classe, porque eu fiz Relações Internacionais e estava dentro ali da Secretaria de Relações Internacionais. E aí também fui, porque eu passei do estágio para um emprego normal, né? E aí lá também eu pensava muito assim, nossa, mas será que eu estou usando toda a minha capacidade aqui de pensar, de fazer? Eu me sentia que não, e aí foi quando minha mãe falou, eu queria montar um negócio, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou sair e vamos montar. Aí a gente foi procurar franquias. E aí a agência de viagens era uma franquia que era do interesse dela, porque ela amava viajar, né? E eu tava entrando ali no barco também e falei, tá bom, vamos. E aí foi um dos momentos mais difíceis da minha vida a partir de então, quando eu falei sim para o empreendedorismo, que eu não sabia nem onde eu estava entrando, né? Eu só sei que eu queria, de fato, ser uma mulher de negócios para poder falar para o meu pai que eu era uma mulher de negócios. Ele não fazia ideia disso. Não fazia. Faz ideia hoje? Eu acho que eu... Vai saber eu agora. acho que eu já... talvez ele saiba agora, é verdade. Mas, assim, é interessante pensar nisso, né? Como, às vezes, muito ali no inconsciente, a gente escolhe alguns caminhos, né? Sem saber o motivo exatamente, mas... E aí, como também os pais, que para mim honrar pai e mãe tá dentro das minhas prioridades, e hoje em dia, tudo que eu faço, assim, eu sempre pergunto para eles. Então, o direcionamento da minha mãe, junto com essa questão, né, me levaram muito para o meu propósito. E aí, a gente, então, foi 1 ano e meio de franquia aberta, de negócio aberto, que eu falo assim, nossa, eu não tinha dinheiro para fazer minha unha. Eu peguei o seguro-desemprego lá por 3 meses e foi o que me sustentou. E depois eu falei, gente, o que eu fiz na minha vida? Não tenho dinheiro para nada. Tô aqui. Eu lembro que o primeiro cliente que entrou dentro da agência era uma agência legal, porque a gente teve que fazer nos parâmetros da franquia, né? Então, assim, foi um sonho ter realizado ali, principalmente da minha mãe, né? Mas aí eu lembro que esse cliente chegou, eu lembro até hoje dele, assim, a gente tinha uma funcionária contratada que era a única que sabia do trabalho, né, inclusive. Eu falo que foi uma faculdade cara, viu? Nossa Senhora! E aí ela atendeu esses clientes, eu subi, que era um sobrado, eu subi e falei, Deus, por favor, chorei, enquanto o cliente estava lá embaixo. Aí eu chorando lá, Jesus, por favor, porque o senhor tem que me ajudar a fazer essa venda, né? Ajudar a moça, no caso. Não é possível e tal. Enfim, não fecharam. Aí foi 1 ano e meio, assim, nessa... Vamos lá, vamos conseguir. Porque você sair do nada e formar uma carteira de clientes, por exemplo, do zero, né? E você não saber... Eu não sabia nada, nem sobre empreendedorismo, nem sobre liderança, nem sobre agência de viagens. Então, hoje, inclusive, eu falo muito isso. Eu falo, eu não dou peixe mesmo. Eu ensino a pescar. Se você quiser, você não precisa saber nada. Você só tem que ter muita vontade. Porque eu não vou ficar dando resposta. Qual que é o destino? Qual que é o hotel? Eu me finjo bem assim. Nem sei. Não sei. Procura, vê aí, procura aí. Liga, porque eu fiz isso.
Então, eu ligava para os fornecedores e assim, gente, como é que eu vendo Maceió? Meu Deus, o que tem que fazer? Qual que é o aeroporto, sabe? Nesse nível. Mas quando, então, essa moça que era gerente saiu da empresa, foram 6 meses, aí eu tive que atender, né? Aí eu falei, que loucura. Aí chegava o cliente lá e eu toda... Então, foi assim que começou o meu... depois de 1 ano e meio, então, aí foi por água abaixo. Não tinha como sustentar um negócio aberto e aí a gente concordou que era o momento de encerrar, né? E aí foi um baita de um fracasso para mim, assim. Aí eu lembro que a pessoa que comprou na época saiu tirando as coisas, sabe? Era tudo da minha gaveta, tava botando a gaveta no carro. Aí eu falei, nossa, meu Deus, e o que vai ser agora? Aí, além disso, antes um pouco, a gente tomou um golpe, também na venda da empresa. Isso eu tinha 22 anos, mais ou menos. E eu falando lá com o bandido, no caso, né? Mas sempre pedindo direção, assim, não, será que tá certo? Enfim, ele não conseguiu concretizar o golpe. Graças a Deus. Por isso que eu falo. E também depois, o preço do que ia ser o golpe lá dobrou, sabe? É sempre assim, a gente cai, a gente tá lá, mas a confiança em Deus, ela leva a gente a níveis que não dá para explicar, né? Então, isso eu nunca perdi, minha fé. Eu falei, bom, tá bom, vou para casa. Aí eu cheguei em casa, então os clientes começaram a me procurar, né? Aí, assim, eu gosto muito de atender, principalmente senhores e senhoras. E aí a gente cria um vínculo muito mais forte, né? Porque essas pessoas dão muito mais importância pro atendimento. Estão mais disponíveis, né? E aí, como que eu não ia atender uma senhorinha minha, uma cliente minha? Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu abri, então, um CNPJ, um MEI ali, rapidinho, no nome do meu irmão. E aí, continuei a atender, até que, enfim, a franquia até me descobriu depois. Aí eu falei, olha, desculpa, eu estou procurando emprego. E, de fato, eu procurei muito emprego. Eu fiz vários processos seletivos, porque aí eu fiquei da minha casa trabalhando e parecia que, assim, eu estava trabalhando, era um hobby ali, né? Aí a família ia tomar café da tarde em casa e, assim, não, Marcele, vem aqui, tipo, você não está fazendo nada. Aí eu, nossa, mas é um trabalho, né? Aí, no fim, nesse meio tempo também, entrei lá de sociedade em uma ótica com um ex-namorado. E também estava lá da ótica, vendendo passagem, mas sempre aquilo eu deixei bem de lado, assim, que eu falei, não, isso não vai para frente, empreender realmente não é para mim, e vou fazendo as outras coisas aqui enquanto isso, mas nunca deixei de vender, de atender os clientes que me procuravam. Aí até que esse meu namorado na época, quando a gente é jovem, né, a gente é bem apaixonada, né? E aí, talvez, para mim, eu sempre falo assim, talvez seria muito mais fácil ele foi morar no exterior e eu ir pro exterior, me mudar e falar, estou morando lá no exterior com o meu namorado, né? Mas eu sempre prezei muito pelo meu relacionamento com Deus, muito. Assim, para mim, sempre foi uma coisa muito mais importante que qualquer outra. Porque lá desde a minha infância também, só abrindo um parênteses aqui, desde a minha infância, eu falo que quando aconteceu a questão familiar lá da separação dos meus pais, foi um momento muito difícil para mim. E eu não tinha ninguém para conversar. Porque todo mundo ao meu redor estava triste, estava acontecendo alguma coisa, né? E aí foi quando eu realmente conheci a Deus, assim, de uma forma que... ele era meu amigo, ele me ouvia, eu entrava no banheiro, então que era para ninguém ver, né? Antes de tomar um banho ali, eu chorava e conversava e falava. Então, assim, de fato, eu não ouvia de volta, né? Mas eu me sentia muito abraçada, muito acolhida, sempre. Então, todas as minhas decisões, eu realmente procuro saber a opinião dele, primeiro, assim. Aí depois pergunto pro meu pai e pra minha mãe, mas aí tudo eu coloco... para ele, assim. Então, eu sempre perguntei, eu falei, ai, Jesus, mas o que o senhor quer, né, de mim, de fato? Porque
seria, nossa, muito legal morar no exterior, e eu tô aqui com essa empresa aqui para lá e para cá, não sei o que eu faço, estou procurando um monte de emprego, o senhor não abre uma porta para mim, né? Falo inglês, estou mandando currículo lá para fora também, nada acontece, fiz entrevistas, tudo. Falei, poxa, Jesus, o que você quer, né? E aí, assim, eu sempre tive a certeza no meu coração de que não era para eu ir, não era para eu largar isso, não era para eu largar esse barco. Tipo assim, não sai do barco. Aí foi quando eu falei, assim, tá bom, Deus, tá bom, eu vou aceitar. Esse negócio é para mim, então eu vou pegar para mim. Se esse é o propósito que o senhor tem para minha vida, eu aceito e eu vou fazer. Lembro que eu falei bem assim, eu vou fazer esse bolo crescer. Então, né, você me deu a receita e eu vou fazer ele crescer. Porque, e aí eu falo, né, quando que você sabe que uma coisa é de Deus e não é, né? Eu não tinha capacidade nenhuma, eu não fiz administração, né, a única coisa que eu falei que minha mãe me induziu ali a vender e meu pai, mas nunca tinha. Então, quando você não tem capacidade, você faz coisas grandes, né? Eu acho que aí, aí eu tenho certeza que não é eu. Então, por isso eu encaro isso como um propósito até hoje. E foi assim, daí quando eu falei sim de fato, só quando eu falei sim, que aí comecei a profissionalizar, sair da fase do amor somente ali, que eu tava só no amor ali, então vendo uma coisa aqui, vendo uma coisa ali. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou abrir um CNPJ e vou chamar a primeira pessoa para trabalhar. Foi na casa da minha mãe. A gente trabalhava lá, eu e a Grazi, que tá comigo até hoje. Isso fazem 7 anos atrás. Aí foi assim, um passinho por vez, sabe? Mas foi quando eu falei sim pro meu propósito, que as coisas começaram a fluir também. Deixa eu fazer uma pergunta com base no que você estava falando até agora. Uhum. A gente fala, né, que o primeiro mandamento, né, não usar o nome de Deus em vão, né? Sim. E muitas pessoas, elas fazem isso, exatamente isso que você falou, mas hoje você já tem uma consciência, né? As pessoas, elas falam muito disso. Deus falou que eu tenho que fazer tal coisa. Deus falou não, né? Sim. A gente conversa, acho que foi Deus falou não, né? Sim. A pessoa tá querendo. Como é que você, que hoje já tá mais por dentro da religião, já tá mais consciente, né? Você falaria para as pessoas entender a diferença de quando é Deus e de quando não é? Sim. Então, é muita oração. É muito joelho no chão. Né? No caso, eu sou católica e a gente reza o terço, né? Então é muito terço. É muito terço na mão e chorando no quarto, assim, muitas vezes. Me tranquei no quarto e chorei. Mas, assim, até eu falar, não, eu entendi que Deus é isso, deve ter sido uns 10 choros aí, pelo menos de cada 1h30 ali, eu e Deus só. Então, é muito. E aí a gente, claro, pede confirmações, né? E eu tenho a minha igreja, a minha comunidade ali, a gente tem um grupo de oração, então algumas coisas foram ali profetizadas também, então, mas é isso que eu entendo, assim, muito joelho no chão e muito relacionamento. Né, vocês são casados, certo? E aí, para vocês terem uma conversa... Né? Gerar uma intimidade. Não tem que ter, né? Então, assim, tem gente, é isso. Aí você quer buscar uma intimidade que não tem. Assim, uma vez que você vai... Assim, a igreja é todo domingo, não abro mão todos os domingos, mas é muito além da igreja, né? É todo dia, é eu acordar, é dormir, é rezar, de fato. Então, acho que é isso. É esse relacionamento, cultivar o relacionamento. E as pessoas acham que é igual o IA, né? Você falou, o celular ouviu e já vai abrir, vai ter a resposta, né? E não é assim, sim. Né? Então, assim, não é. É um processo, né? E na dor, muitas vezes. Na intimidade, na espera, no silêncio, né? É no joelho ralado, é no tropeço. Inclusive, teve um livro que eu li que falava sobre a Maria, né? E antes de ter Jesus ali, o silêncio dela e a decisão, normalmente as nossas decisões mais difíceis são tomadas sozinha, né? Assim, é você e Deus. Então, se você não tiver esse tempo, de fato, você vai tomar decisões mais pela carne, né? Porque ela teve que se recolher, teve que se retirar e teve que guardar ainda
E também viver esses processos, né? Eu acho que hoje em dia tá muito, assim... Inteligência artificial é maravilhoso, gente. A gente usa, né, ferramenta e tal, mas existe um processo das coisas acontecerem, né? E muito também do empreendedorismo é não desistir, né? Que eu fiz esse link também porque nessa mesma questão aí do silêncio de Maria também tem o processo da gestação. Assim, por que Jesus, sendo Jesus, por que ele precisou esperar 9 meses para ele nascer? Para vir de uma forma humana, sabe? Então, aí você acha que se você hoje tiver um negócio, ele tem que prosperar. Porque o Instagram, se você começar agora no Instagram, você já tem que bombar, porque tá todo mundo bombando, senão morreu. E não é assim, né? Eu comecei lá, tive primeiro um fracasso, né? O meu negócio fracassou, para depois eu batalhar e não desistir dele, para hoje ele ter um sucesso, né? E ainda assim tem várias pedras no caminho, muitas, inúmeras. E aí, se eu não continuar, se não for pelo propósito, fica difícil, né? Acaba desistindo. Né? Nossa, é muito mais fácil. Mas nitidamente você falando assim, a gente vê que foi mesmo a sua escola, né? Você precisava mesmo passar. E que bom que você passou por isso, né? Porque senão você não... Talvez você, se desse certo, você não ia dar valor. Não. Né? Não ia dar valor, não ia dar valor ao funcionário, não ia dar valor às etapas. Sim. Né? E eu acho que foi muito mais além do negócio. Foi pra você mesmo, né? Muito mais. O que me move é de fato isso. Minha frase, uma das preferidas, é do Viktor Frankl, que é um psicólogo. Ele é psicólogo... Eu não sei se ele não é... Eu ia iraniano, não é que eu veio iraniano. Austríaco, um psicólogo austríaco. Meu Deus, então. Austríaco, isso. Ele diz que, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu tava pensando nisso esses dias, porque ele viveu lá em Auschwitz, sim, no campo de concentração, né? E o que... é exatamente... Eu faço muito esse link com o filme A Vida é Bela. Não sei se vocês já assistiram. Já? Assistiu? Sim. Eu falo todo dia, vamos assistir. Ele não lembra, é filme antigo, né? É antigo. Vamos assistir de novo pra mostrar pras crianças. Nossa, mas isso me marcou tanto. Que é do campo de concentração. Eu era nova. Do pai que conta a história pro filho. Sim, que ele fica ali no campo de concentração, junto do filho dele, mas todo dia fingindo que eles estão brincando de esconde-esconde, né? Muito lindo. Então é como ele encara ali o campo de concentração, né? E o Viktor Frankl também fala disso. Então, se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, quantos campos de concentração nós temos, né? Ao longo do empreendedorismo, assim, quando menos esperava também, faz 10 anos que eu estou no negócio, tomei um golpe gigantesco ano passado. Então, eu falei, nossa, eu não estava esperando por isso, sabe? E aí, enfim, outra coisa aconteceu agora também... Dentro do turismo, uma empresa grande quebrou, a gente teve também uma queda aí. Então, mas o porquê realmente, o sentido das coisas, né? Então, isso para mim tem grande valia, assim, é o que me faz continuar. Isso é legal que você está falando, porque fazendo esse comparativo até que, de fato, com o campo de concentração, né? Você fala, caramba, esse cara tinha um problema. Ele estava na pior coisa que podia acontecer na história da humanidade. Ele estava lá. Ele sobreviveu, acho que por 2, 3 anos, 5 anos, não sei. E passou. E hoje a gente fala assim, nossa, o que foi? Meu post não teve curtida. Você tá brincando, né, cara? Sério. Não, a menina brigou com a namorada lá. Porra, velho. Sabe o que é campo de concentração? Vem cá ler esse livro aqui. Sim, então, sim. Não, e cada um carrega o seu, né? Campo de concentração aí, né? Uhum. Até por isso também eu comecei a estudar psicologia positiva, que me chamou muita atenção o fato porque uma vez eu fui questionada assim, mas você tá sempre feliz e não sei o quê, porque você veio de uma boa família, né? Não tem o quê... privilegiada. Incomodou seu sorriso lindo, né? Mas então, loira, obrigada. Mas aí eu falei, caramba, será que é verdade mesmo?
né? Eu, tipo assim, eu sou privilegiada, será? Aí eu fui dar uma pesquisada. Eu falei, poxa, mas também tem tanta gente que tem tudo. Sim. E é muito triste. Sim. Falei, não, calma. Aí eu fui estudar um pouco de psicologia positiva, e tem o Martin Seligman lá, que é o pai da psicologia positiva, um psicólogo também. E aí ele fala muito sobre... um dos pilares do método dele lá é o sentido, o propósito, né? É de você ter um significado. Então, útil. Ser útil. E tudo que você tá fazendo, igual... Outro dia eu fui lavar uma louça lá grande e ninguém foi, né? Sabe quando aquele almoço da família? Almoço da família, aquela louça toda pra lavar. Alguém tem que lavar, porque senão vai deixar pra vozinha lavar, né? Sempre assim, que a vozinha lava, né? Aí eu falei, não, eu vou lavar. Aí eu fiquei lá assim, não, tá bom, porque tem que ter um sentido. Olha, se eu tô aqui, se você tá lavando a louça pensando assim, eu estou servindo as pessoas, tal, tem um significado, né? Tem um propósito de você fazer aquilo. Então, bom, faz sentido. Então, trazer para tudo, eu procuro fazer muito isso na minha vida, assim, trazer sentido para tudo que eu tô fazendo. O propósito me move a isso. Então, hoje, ter a empresa aberta também, meio a tudo isso, e aí é a guerra, é o terremoto, é a pandemia, não sei o que lá. O que me move é, de fato, assim, estar construindo algo que eu fui convidada a estar nesse barco, sabe? Jesus falou, não, você vai sentar aqui que eu vou com você. E aí é isso. Você falou de propósito e de construir. Você acha que propósito é algo que você tá lá, é verdade, esse é meu propósito? Ou você acha que propósito é algo que você constrói? Eu vou construir isso e isso vai ser meu propósito. É uma boa pergunta. Eu acho que muitas coisas estão alinhadas com o seu propósito. E aí você vai descobrindo, mas eu acho que você constrói, sim. Bom, porque nada depende, né? Depende só de Deus, né? Eu acho que, primeiro, é legal você descobrir quais são os seus dons naturais, né? As suas forças maiores. Eu acho que isso tem muito a ver já com o seu propósito. Saber quem você é, né? Saber quem você é e o que você faz de melhor, né? Porque eu falo assim, gente, não é possível que a gente tem todo mundo uma digital diferente, né? Todo mundo não. Cada um tem sua própria digital para você aprender na escola lá ser todo mundo igual. Não faz sentido. Então, assim, você é muito bom em algo. E você é muito bom em algo. Então, o que a gente pode fazer juntos, né? Então, claro que você tem talentos únicos. E saber dos seus talentos únicos te levam para mais perto do seu propósito. Agora, se você não construir, se só te derem os ingredientes do bolo ali e você não fizer, eu sou prática, né? Então, assim, tudo bem, eu compro o saquinho do bolo pronto. Mas, mesmo assim, eu tenho que colocar no forno, né? Passar lá, untar a forma. Então, é isso. Eu acho que os seus talentos únicos te direcionam e você constrói. Tem que caminhar para achar o caminho, né? Ficar parada, o caminho não vai vir, né? Não vai. Ao nosso encontro, né? E eu sempre penso assim, se você tá aqui, não, mas eu não tô fazendo... se eu não tô indo para trás, eu só não tô caminhando também, porque eu não sei. Beleza, pior mas ainda. você já ficou para trás já. Já ficou. Porque todo o resto das pessoas tá caminhando. Então... É isso aí. Né? É isso. Não? Eu falo. Você não fala, eu falo. Você fala bastante de Deus, de religião, tudo, né? Você sente dificuldade de colocar isso no trabalho? Não por parte de você, mas por parte do trabalho, dos clientes, dos funcionários. Qual é a dificuldade de colocar isso? Ou isso é algo normal? Já teve gente que foi contra? Como que é isso? Tá. Não, acho que até é bem natural, porque é aquilo, quando a gente... Eu não uso uma máscara para essa questão de religião e de, não, eu sou cristã, eu sou católica e eu falo de Deus todo momento, tenho na minha tela do celular Jesus, porque é o que eu respiro. Então, as pessoas já, né, tá bom, a menina, ela não vamos falar nada para ela, né? Porque ela gosta, beleza. Mas aí, o que eu faço lá é uma coisa assim, logo quando a pessoa chega, eu pergunto na entrevista mesmo. Eu não pergunto se acredita ou se não.
Eu faço perguntas que me levem a essa resposta, sabe? Você não vai na igreja, não? No sentido, você acredita em algo maior, né? Eu faço perguntas bem coach na entrevista. E assim, bem chave, nada de... e aí, entendendo, eu procuro contratar pessoas cristãs. Porque a gente tem um negócio lá que é assim, eu sempre falo, a pessoa perguntou, oi, tudo bem? A gente responde, oi, tudo bem, graças a Deus. Porque eu acho que a empresa, a cultura em si, ela nada mais é do que o reflexo de quem está ali no front, né? A cultura é muito de quem é o dono da empresa. Então, isso tem que ter. As pessoas têm que saber se elas são ou não cristãs. Tá tudo bem, a gente respeita da mesma forma, mas a gente é. Então, dentro da minha empresa, tem que ser cristão, tem que pelo menos disfarçar que é, entendeu? E aí tem que responder, tudo bem, graças a Deus. Isso é uma coisa que a gente sempre faz e aí vira normal, né? Natural. E aí lá dentro mesmo, aí às vezes assim, por exemplo, no final do ano, ai, olha, minha mãe me deu um livrinho da novena aqui, vamos sentar aqui pra gente fazer 9 dias de oração, cada um, né? Cada um na sua religião, nada... Mas vou ler aqui. Vai ter uma novena e começar com o terço. Cada um na sua. Sem terço. Mas aí vamos colocar pedido de intenção aqui, né? Que você quer rezar, orar por alguém e tal. E aí a gente acaba criando essa atmosfera de que, poxa, em alguma coisa vai respingar ali, sabe? Eu respeito todas as religiões, enfim, mas... Aí agora também comecei a fazer uns momentos de meditação. Aí eu coloco uma musiquinha lá e falo, gente, a gente precisa respirar, porque a gente tá aqui enlouquecida, tem que vender a meta, mas vamos começar respirando. Aí eu coloco alguma coisa também, entendeu? Então pensem aí, agradeçam. Então eu faço vários movimentos para que... porque dentro do meu propósito como cristã, que eu acho que a gente tem vários, né? Dentro do meu propósito como cristã, eu preciso evangelizar. Então, mas sempre numa forma do amor. Eu busco uma forma mais delicada. Mas eu evangelizo dentro da minha empresa também, no máximo que eu posso. Você falou bastante de vender, propósito. Uhum. Você acha que vender com propósito é diferente de quem vende querendo empurrar? Nossa, é muito, né? Muito. A gente lá, eu acho que... principalmente, a gente tem uns passageiros já bem fiéis, que eu falo que são os melhores vendedores, inclusive, né? Porque eles nos vendem. São fãs, né? O cliente que é fã. E aí, eu acho que eles conseguem ver isso em todo mundo que está ali. Então, isso que é o mais legal. Porque, de fato, todo mundo que está ali, nós, né? Somos só em mulheres, a gente não tá pelo final, pelo valor final. Ninguém tá. Então, e eu nunca estive também, eu acho que isso conta muito. Sempre pelo propósito de fazer aquilo tudo acontecer, aquilo tudo girar, o passageiro realizar o sonho dele, estar com a família dele na viagem, voltar da viagem, agradecer. E aí, beleza, aí tem o dinheiro, porque ninguém está fazendo voluntariado, né? Eu falo, tá tudo bem. Claro. Então, tá tudo bem ganhar dinheiro, mas tem que fluir muito, muito bem, entendeu? O dinheiro vem e vai. Então, o propósito da gente realizar, e hoje fica muito mais claro, né? Alguém me perguntou isso, mas com o chat GPT aí, como que a pessoa vai comprar viagem? É só jogar lá? Eu falo, o quê? Assim, fica muito mais evidente o nosso trabalho, o trabalho humano, na minha opinião, né? Porque, assim, todos os perrengues que a gente já viveu em viagem, tudo... As experiências vividas, o GPT não sabe. Né? Então, isso do propósito de... eu quero realizar, porque eu quero ir visitar a Torre Eiffel. Muitas vezes, a pessoa ela tá mais feliz quando compra a viagem para ir ver a Torre Eiffel do que efetivamente lá na Torre Eiffel, entendeu? Então, a gente tem um papel crucial. E aí, se não for com propósito, aí lascou-se. Como é que você acha que vai estar a inteligência artificial no seu segmento? No meu segmento? Sei lá, porque hoje as profissões mudam muito, né? Uhum. Se a gente for olhar a minha profissão há 10 anos atrás, talvez não existisse, eu fosse totalmente diferente. Uhum. Daqui 5, meu Deus do céu, não quero nem saber. Eu vejo pessoal de vendas, marketing, assim,
loucura. Daqui 5 anos... Preocupados, né? Não sei lá como é que vai ser isso daqui 5 anos. E o seu segmento? Meu segmento. O que você acha? Então, hoje a gente já faz alguns trabalhos no sentido de... eu levo grupos para viajar. E eu saio daqui desde o Brasil acompanhando. Então, isso daí a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Né? Acompanhar uma presença humana não vai conseguir fazer. Então, eu acho que sempre vai existir um meio humano, um meio de humanizar o seu negócio, assim. A gente tem que fugir do mesmo, né? A gente tem uma concierge lá na agência, que depois da venda feita, então, você vai receber o seu voucher. Olha, você quer comprar um assento, você quer fazer seu check-in, o seu roteiro, o que você quer fazer lá, posso te ajudar? E ela monta o roteiro. Então, se ali a gente estiver produzindo algo muito parecido com o que a inteligência artificial entrega, aí eu perdi, né? Mas se, não, olha, eu vou ligar, o que você está precisando, você tem alergia, que eu preciso informar o hotel, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, como tudo na vida aí, como tudo até agora, se a gente ficar na mesma, vai afundar, né? Eu acho que isso vai nos mover muito mais para a zona do desconforto e não acho que vai acabar. Por exemplo, o papel do agente de viagens, eu ouço que vai acabar desde quando eu entrei no ramo. De verdade. Porque as pessoas mais velhas no turismo tinham era muito mais benefícios, era muito mais lucro, enfim. E aí elas falavam, nossa, mas hoje tá horrível vender viagem, hoje tá péssimo. E aí eu construí tudo na minha vida até hoje com o turismo. Então, falar que vai acabar assim, as profissões, eu não acredito, desde que você se diferencie, né? Como tudo. Utilize, a gente tá falando essa semana, né? Utilizar a inteligência artificial para você ser inteligente. Não para fazer seu trabalho, né? Pô, não vou usar ela para resumir um livro, mas vou usar ela para falar qual livro eu tenho que ler para tal assunto, né? Sim. É diferente, né? Eu acho que as vendas vão se tornar muito mais caras quando você comprar dessa forma. Porque a dificuldade da pessoa de se desenvolver vai ser muito maior. Sim. Então, as pessoas que conseguem fazer esse tipo de relação, elas vão estar à frente. Sim. Né? Eu brinco também no meu procedimento que eu acompanho o paciente depois, pelo menos 2 dias eu acompanho o paciente. E eu mando mensagem pro paciente. Eu falo assim pro paciente, olha, amanhã você fechar um procedimento comigo, você ganhou uma amiga. Porque a gente vai sempre ganhou uma amiga. Sim. A pessoa carente adora, porque isso. Eu, no dia seguinte, às vezes à noite, tô falando com a pessoa, ela me manda uma foto, às vezes entro dentro da casa da pessoa, que ela me manda uma foto no banheiro, ela me manda foto, às vezes saio e eu faço comentário, e eu sou como você. Eu mando, graças a Deus, bom dia, que Deus abençoe. Eu sou eu também, no meu trabalho, onde eu for. E acabo estreitando. E os meus pacientes vêm, acabam ficando os que são fiéis por conta disso. Que é diferente de ir na franquia ali, que vai pagar às vezes mais barato, mas que não vai ter isso. Né? Então, gerou a confiança ali, que é totalmente diferente. Então, eu acho que a tendência é isso, as pessoas terem essa dificuldade, né, de se relacionar. Porque, né, pensa assim, a geração que vai vir, elas vão ter maior dificuldade de se relacionar. Sim. Então, nunca vai sumir isso. Isso vai ser um diferencial, né? Cuidado, né? Então, vão pagar para ter o toque, né? Vão literalmente pagar para você olhar para ela, porque é diferente, né? Você tá olhando, gente, as pessoas têm carência de alguém olhando ali para ela, né? Que prestando atenção. E a IA não faz isso. Que no seu caso, eu acho que é um pouco diferente de tanta concorrência online, por exemplo, igual eu tenho. Não, porque assim, o que é manual, né? Mas até chegar ali a venda, passou por também um processo tem um todo processo de venda ali online, digital. Sim. Tem. Então, você tem que estar dentro do mercado, não tem como. Entendi. Mas ali no tete-a-tete vai sempre existir, vai sempre ser bom, Vai existir. Então. É porque eu pensei nisso, porque assim, a gente sempre enfrentou também dentro da área, né? Eu acho que muitos negócios têm isso. Uma concorrência de um online aí. Já muito grande. Então, se a gente fizer o mesmo, a gente fica pra trás. Morre nesse mercado, né? Tem que ter as duas coisas. Então, a gente já se diferencia em algum ponto. Do tipo, se você quiser viajar para o sul da Espanha em setembro, é o nosso grupo que eu vou acompanhar. Sabe onde você vai achar isso? Em lugar nenhum.
que é um produto nosso, entendeu? Então, aí nesse sentido... As pessoas hoje estão sozinhas. Muitas mulheres. Então, você pegar ali, né? Maravilhoso, a coisa mais linda. E teve até um episódio do final de semana que a Grazi, que tá conosco lá, ela cuida de Europa e Ásia, e América do Sul também. A gente tem especialistas, né? E aí a gente conseguiu juntar, então, uma senhora, que eu acho que ela é do Rio, ou do Sul, com uma outra senhora. Né? Elas vão dividir um quarto para ir para o sul da Espanha com a gente. E aí ela super agradeceu a Grazi, né? E falou que, assim, olha, esse atendimento e não sei o quê. E, assim, nunca nem viu, né? Nunca viu a gente. Então, e aí a Grazi falou, eu tô chorando. Então, é o propósito que move, né? Poder, igual, imagina, juntar pessoas, unir mulheres que estão sozinhas ali, vão viajar juntas, ter uma experiência completamente única com uma outra pessoa que você nunca viu. Vocês já fizeram diversos cursos também, né? Eu também, de inteligência pessoal, emocional e tal. Isso é valiosíssimo, né? Seja a idade que for, você se dispor a isso, de estar com uma outra pessoa, vivenciando coisas únicas. Então, isso continua me movendo, assim, e a inteligência artificial não tem espaço. Qual foi o maior desafio que você teve na sua profissão? Ou talvez algo relacionado à sua fé que te mandou fazer alguma coisa e a pessoa ia contra? Olha, eu acho que eu gosto de histórias. Eu acho que o maior desafio foi esse golpe aí. Porque esse último agora? Foi em outubro, final de outubro. Porque muito no sentido da gente poder... que a gente pensa... O lucro ali, ele vem depois e a gente quer realmente contribuir, quer fazer e tal. Aí essa pessoa veio falando que era uma indicação de uma passageira nossa, já viaja e indica muita gente. Então a gente nem falou nome e tudo. Só que pegou no nosso Instagram, que a gente também tem que postar, né? Quem viajou e tal. Ou seja, muito má fé mesmo. Muito, é quadrilha mesmo. Que aí depois vieram vários. E aí a gente quis ali ajudar, uma passagem era para a China. Passagem para a China, tal, para o final do mês, tá bom, não, é indicação da fulana de tal, é claro. E aí, depois que viajou, aí chegou a contestação do cartão clonado. E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, caramba, porque a gente, assim, a gente tá sempre em alerta, né? Mas aí você cai. E isso é suscetível dentro de negócio. Mas foi emitido a compra da passagem. Então, alguém viajou para a China. Viajou. Aí a gente tentou ligar depois para essa pessoa, né? E aí falaram que compraram com outra empresa. Então, eu não sei se efetivamente o golpista era a pessoa que viajou ou era uma outra pessoa vendendo viagem. E assim, eu falo para você, olha, eu vou te vender aqui, você me paga tanto à vista. E aí eu compro com a agência dele e com cartão clonado. Então, a agência que pagou e aí eu recebi o seu dinheiro à vista. Você viajou. Sim. Entendeu? Mas uma vez que o cartão passou, já não era para estar ok. O problema era deles. Pois era para ser, mas aí passou, o cartão passou. Só que aí depois vem o estorno. E nisso a pessoa já viajou. Entendeu? Aí você coloca tudo em xeque, né? Assim, que é difícil derrubar a minha fé mesmo, mas aí coloca tudo em xeque. Poxa, mas você não tá fazendo tudo certinho, né? Mas não tô... E foi um valor alto, foi 70 mil reais ao total. E aí... e inclusive aí nesse mesmo tempo eu estava dobrando o nosso espaço físico. Então, eu já tinha fechado móveis e não sei o quê, já tinha assinado o contrato da sala, né? A gente tinha passado uma sala de 30 metros quadrados para uma de 76 metros quadrados. E tudo novo, enfim. Eu brinco que os nossos sonhos, eles testam a gente para ver se realmente a gente quer, quanto a gente quer eles. Sim. O quanto você está disposto a enfrentar por esse sonho. Aí você pensa em tudo isso, Fala, nossa, o que eu fiz? Cara, tomei
tomei uma decisão precipitada, peguei essa sala, olha isso, e agora, e não sei o quê. Então, assim, tudo vem à tona. Mas aí eu procuro pensar assim, vamos resolver. O que tem que fazer? Vamos resolver e vamos seguir, né? Porque também eu acho que o empreender também é liderar, não sei o quê, um monte de coisa bonita, mas você tem que saber administrar, né? O seu dinheiro, principalmente, o seu caixa. Então, se eu não tivesse caixa, de fato, eu tinha morrido aí também, porque depois eu já sofri outra coisa, então, e mais a sala nova, né? Então, tudo eu tinha na própria pandemia, então eu acho que ter todas essas pontas bem certinhas ajuda você a não entrar em pânico também, em colapso, né? Mas foi um momento bem difícil, porque você se questiona muita coisa. Nossa, mas eu errei aonde? O que eu estou errando? Por que eu tomei um negócio desse? Muitos questionamentos e... poxa, Deus, e aí? E no fim, no mês seguinte, a gente superou tudo, sabe? Então... Vendeu o triplo. Então foi... no fim, foi muito bom, no final das contas. Aconteceu tudo certo. Mas acho que esse foi um grande desafio. Depois de... Que aí você também acha assim, não, agora eu tô aqui, eu tô preparada para tudo, né? Já passei uma pandemia dentro do turismo, tô aqui, sobrevivi, minha empresa tá bem, saudável. Aí, pá! O empreendedor tem que ter sempre humildade, né? Sempre. Tá no alto, mas Sim. Nunca ter certeza disso. E ter caixa, né? E ter caixa. Mais uma história, só que agora boa. Quero uma que tenha a ver com sua missão. Você falou assim, nossa, essa história, essa minha missão foi cumprida. Com a minha missão. Com o seu propósito. Deixa eu pensar. Eu acho que o próprio... acho que o dia a dia mesmo me mostra isso. Porque é aquilo, a gente fala assim, é clichê. Se eu tivesse desistido, ninguém teria vivido o que viveu. Então, eu nem acreditava em poder viajar para tantos lugares que eu já fui. Aí, poder mover isso para uma outra pessoa que foi... aliás, as duas que estão comigo ali, elas tiveram as primeiras viagens internacionais delas, através da agência, e várias outras situações. E todas as pessoas que viajam todos os dias, seja pela primeira vez, ou seja, o nosso tempo está cada vez mais escasso, né? Então, hoje, você viajar com a família, isso daí é um presente. Por mais que você já tenha visto a Torre Eiffel 10 vezes, mas você estar com a sua família, estar presente, já é raríssimo. Então, poder participar disso tudo, eu acho que todos os dias eu consigo enxergar claramente assim, a minha missão. E não que seja fácil, né? Tem uns dias que eu falo, ai, meu Deus, queria desistir de tudo. Eu falo assim, não, isso acontece assim, bem de vez em quando. Tipo assim, um dia sim, um dia não. mas não, tô brincando. Eu acho que fica bem claro para mim, porque eu consegui envolver as pessoas que hoje trabalham comigo, a minha mãe ajuda a gente no financeiro, o meu pai, nossa, se você falar com ele vai falar assim da Joy, com os olhos brilhando, e a conversa dele, do truco, de todo lugar. Então, eu gosto muito disso, de envolver as pessoas próximas, de falar assim, não, vamos lá, tem um papel aqui para você, e eu preciso muito da sua ajuda. Minha priminha que começou agora, ela acabou de fazer 16 anos, e a nossa maior aprendiz, porque ela é desse tamanho. Não é menor aprendiz. E ver ela super engajada, assim, nossa, ela já falou várias vezes lá, e como é bom trabalhar com o que a gente gosta, né, com 16 anos. Então, eu acho que isso, e talvez isso que me traga muito sentido para viver meus dias, que é o cumprir a missão todos os dias. Então, nossa, por que eu estou acordando? É para vender 100 mil reais? É para fazer isso funcionar e as pessoas poderem cumprir também os propósitos dela. Eu acho que o empreendedor, ele tem coragem, né? E por isso ele vai na frente.
mas é sempre para transbordar na vida das pessoas. Isso fica bem claro para mim. Então, eu tendo esse entusiasmo e essa força, vão me ajudar a cumprir a minha missão todos os dias. O São Bento fala, ora, et labora, trabalhe e sirva, né? Ore e trabalhe. Você acha que trabalhar é um pezinho no céu? E com base nisso, você não vê que as pessoas hoje em dia parecem que não querem trabalhar? Você não vê que o mundo está se perdendo? Meu Deus, sim. Gente, então, trabalhar para mim fica muito claro que dignifica o homem mesmo. Traz pra gente o ser útil, né, que você falou. Eu acho que qualquer pessoa na face da Terra, assim, ela precisa se sentir útil. E eu até comentei com algumas pessoas que um cara que criou lá o jogo Minecraft. Nossa, eu assisti o filme esse dia ontem, uma bosta. É ruim? Nossa. O filme é. Mas o filme do quê? Do Minecraft. Conta a história dele, não? Do Minecraft. Tá. Aí já não sei desse. Se o filme Nossa. É ruim. Se você elogiar, mas não o filme. Não é do filme, não. Nossa. É dele mesmo, que ele começou a criar ali o jogo porque ele queria fazer alguma coisa da vida, ele era inteligente, né? Criou. E depois aí um dia lá ele vendeu pra Microsoft e aí ele se queixa hoje de não fazer mais sentido. Então ele tá lá em Ibiza, só que e daí, sabe? Então, por exemplo, eu amo viajar, eu amo estar em Ibiza, mas eu tô em Ibiza um dia e eu tô andando no centro de Santo André no outro, porque eu preciso ir no cartório correndo antes do cartório fechar, e eu acho que é essa mistura boa que traz propósito. Então, qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Sobre trabalhar e o ter um Trabalhar, pedacinho no céu. Então eu penso muito isso, principalmente na hora que eu vou viajar. Eu falo assim, nossa, eu tô aqui na Disney, que coisa maravilhosa, mas só porque eu trabalhei. Não teria outra forma de eu estar aqui, né? Mas de fato, e do ensinar a pescar. Aí eu vejo isso porque eu acabo contratando pessoas ali diversas. Já a gente vai tentando, né? E aí tem realmente algumas pessoas mais engajadas. Eu até fiz um post hoje mesmo sobre isso, que eu compartilhei lá, que fala assim, liderança é você não agradar, é o máximo você espetar ali a pessoa, sabe? O máximo que ela consiga suportar. Porque é no desconforto que cresce. Então, as pessoas que querem, de fato, crescer, e elas vierem comigo, elas vão crescer. E a diferença... né, de hoje que elas estão ali comigo, é muito grande, de como chegaram ou como estão, né? Mas as que não querem, paciência. Só que, assim, o difícil é você achar que você vai poder estar em Paris sem trabalhar. Aí eu não sei como que vai responder a geração que pensa assim. Que quer isso, né? Que quer isso, eu não sei. Porque até a gente faz alguns trabalhos, né, também de vídeos em hotel e tal, para divulgação. E pensa que a gente para descansar. Não é a vida de blogueira, né, que é de dinheiro fácil. Também não, você não para nem, às vezes, para tomar um suco ali, Só não dá para parar. Trabalhou e foi embora. Então, literalmente, não aproveitou nada do hotel. Isso aconteceu várias vezes já. Então, assim, não tem como você não trabalhar. E o trabalho, ele te dá poder de... como posso falar? Você sabe, chega numa roda, você consegue conversar. Ele te dá segurança, né? Pra você ser quem você é. Eu acho isso também. Então, você tem você é filha... Igual eu falei, eu sou filha, eu sou empresária. Eu sou filha e sou alguma coisa. Sou filha... É legal você ser alguma coisa também. É muito legal, inclusive. Eu acho isso. Quando a gente conversou, você perguntou se a gente ia falar de liderança. Você gosta disso? Por que você queria falar de liderança? Eu gosto. É porque a liderança, ela tem muito a ver com tudo na minha vida, assim, também. Porque a minha mãe foi essa líder forte, igual eu falei. E eu acho que esse desenvolvimento das pessoas e bate muito com a geração que tá vindo aí, né? Se você for uma líder forte, não dá, espana. Aí não. Aqui não. Então, não vou me submeter a isso.
né? Mas então, e aí? Eu fui liderada. Se eu não tivesse tido uma líder forte, que foi a minha mãe, e eu passei 1 ano nos Estados Unidos, inclusive, que eu falo que ele foi meu paizinho de lá, ele foi do exército, e aí ele era muito forte comigo, e eu era nova. Que bom é ter alguém que te cobra, né? Então, Que bom é. Isso, muito bom. E as pessoas não querem isso, né? Não. Aí uma vez eu perguntei também para uma liderada minha, eu falei, então, vamos pesar uma coisa aqui. Se por acaso eu não te cobrasse, você fala muito do seu pai. Que meu pai, no sentido de que meu pai sempre fala, que meu pai isso, que meu pai... sua mãe, com todo o amor dela, quem que talvez te ensinou mais, que te trouxe mais pra... meu pai. Mas ele foi o mais chato, né? O que mais cobrou. Falei, então eu vou ter que ser chata. Então eu gosto por isso, porque eu acho que hoje tá se perdendo um pouco essa liderança firme. Muito perdeu. E até trazendo um pouco do propósito, né? Essa semana eu tava dando aula, aí uma aluna veio, porque eu tô muito triste, porque meu pai fica falando o que eu tenho que fazer, e ele fala isso, e ele nunca me perguntou o que eu quero da minha vida. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente sentou e a gente foi fazer o planejamento da empresa. Quantos anos ela tem? 22. Aí eu catei o papel dela e falei assim, agora aqui você preenche o que você quer pra sua vida. O que você quer pra sua vida? Eu não sei. Eu falei, não, você precisa escrever aqui pra gente poder planejar o que você vai fazer, né? Sim. Não, Vitor, mas eu não sei. Eu falei, mas no nosso encontro você falou que seu pai nunca te perguntou. Agora eu te pergunto o que você quer e você não sabe. Então talvez o problema seja que seu pai já sabe que você não sabe. Então ele tá te direcionando. Você acha que não falta botar um propósito na sua vida aí? Aí ela ficou assim, os olhos encheu de lágrimas. Né? Então, na hora de perguntar... Ou seja, a gente tá falando de liderança. Liderança é aquela pessoa que leva, né? Sim. Você tá falando bastante disso, né? De levar a pessoa para um lugar melhor. Uhum. E quando essa pessoa não sabe para onde ela quer ir? Aí complica. Que é o que a gente mais vê, né? Mas aí é onde bate no trabalho, eu acho. Assim, cara, você não sabe para onde você quer ir, mas assim, trabalha, tenha o seu dinheirinho ali, e aí você vai construir o seu caminho. Agora, se você não souber para onde você quer ir, não trabalhar, aí vai ficar muito mais difícil. Não é? E a gente tá falando bastante de propósito, né? Mas o seu, você falou bastante do propósito, mas você não falou assim, o meu propósito eu acordo por que você acorda de manhã? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito? Então, primeiramente, eu acho, para transbordar na vida dessas meninas que estão comigo hoje, que são as minhas colaboradoras. Primeiro elas. E aí, porque eu sei que delas vai pro cliente, né? Mas aí bate muito com o meu propósito com mulheres. Meu negócio é com mulheres. E então, ter essa firmeza, ter essa clareza, ter o autoconhecimento, que foi o que mudou minha vida, o saber mais, ter mais inteligência sobre eu mesma e sobre como a vida funciona, buscar o conhecimento. Então, tudo isso eu quero muito passar para mulheres. Hoje é para essas mulheres que eu tenho ali, né? Que são as que eu construo ali todos os dias. Mas aí estende a outras mulheres que eu posso ajudar. Eu tô aí. Começa pelo seu exemplo, né? Sim. Eu levo muito a sério isso, que eu acho que a nossa vida é o nosso maior testemunho. Então, não tem como eu ser uma coisa e falar outra, né? Sim. Mas acho que meu grande propósito é estar ligado a mulheres e a fazer essas mulheres... Vai. Onde você se vê daqui a 10 anos? Meu Deus, que pergunta. Bom, eu tenho um sonho de ter uma família, né? Eu falo que é o meu maior projeto. Eu me dediquei muito ao meu projeto profissional até o momento. E de fato entendo que assim, é da minha pessoa que não daria para encaixar os dois. Assim, calma, eu tô ali muito dedicado e tal. Mas aí hoje, com um pouco mais de maturidade, que a gente vai trabalhando, né? E nunca acho que eu esteja pronta para nada também. Falo assim, se um dia eu estiver muito pronta para alguma coisa, aí é daqui para cima, né? Vai de arrasta para cima. Então, eu não quero estar pronta nunca. Eu tô sempre aprendendo. Então, acho que hoje, com um pouco mais de maturidade, eu
estou pronta para iniciar um projeto grande como esse, né? De ter uma família. Então, eu estou mais dedicada a isso, de conhecer alguém que, de fato, está com os valores alinhados aos meus e tal. E, então, eu quero estar casada, com filhos, daqui a 10 anos. E, em paralelo, então, o meu negócio acontecendo, da forma, né, caminhando aí mais por conta própria, com pessoas que são valorizadas ali, que estão ali. E eu posso trabalhar servindo aí mais mulheres. Fazendo mais mulheres acreditarem em si mesmas, mas aí com esse projeto meu, pessoal, em paralelo. Acho que é isso. Vai virar um foguete. Né? Com esses 2 projetos juntos, sem dúvida, acho que vai te impulsionar 200%. Não tem dúvida. A gente tem essa dificuldade, acho que na verdade vai atrapalhar e na verdade aí o seu sentido vai lá em cima. Né? Meu propósito. Aí o seu acordar vai, sem dúvidas, eu olho pra você e vejo uma potência gigante. Obrigada. Depois, então, vai ser muito melhor com esses 2 projetos. Né? Obrigada. Vai ser assim. E quando eu tô um pouco mais cansada, aí eu penso no Frei Gilson. Que tá lá, às 4 da manhã. Aí eu penso no Frei Gilson. Se às 4h30 ele tá ao vivo... Ele tá lá 4h30 ao vivo. Para, gente. Aí uma vez ele fez uma pregação lá e ele falou, né? Ele falou, olha, daqui vocês pensam que eu vou pra casa? Não, eu já tenho agenda porque eu tenho que gravar um programa da canção nova que vai passar daqui 7 meses. Isso, vou ter férias, vou ter descanso, vou ter final de semana. A vida é essa, a vida é viver, né? Então, e aí ele falou, não, mas eu tô aqui pra isso. E eu acredito muito nisso. Às vezes, muita gente me fala assim, não, mas tem que descansar. Aí eu brinco, né? Eu falo, não, mas eu vou descansar quando morrer. Aí vocês podem falar, descanse em paz. Aí eu vou. Mas eu sei que tem que ter ali o seu momento de descansar, que no caso meu é bem a corrida, que aí eu falo, eu descanso minha mente, não tô no celular nem nada, eu corro e descanso. Mas é a minha forma, né? Cada um tem a sua forma de descansar e tá tudo bem. Mas assim, como é que eu vou ficar dormindo muito se o meu propósito é de servir e alcançar o máximo de vidas que eu posso? Aí, o que é isso? Aí Deus vai falar, poxa, mas você não foi pra isso que eu te criei pra quê? Pra você mesmo? Então eu tenho muito isso dentro de mim também. E aí eu tenho essa dificuldade de descansar justamente por causa disso. Mas faz todo sentido pra mim, então eu tô sempre ali. É isso? É isso. Se você pudesse dar um recado ali, ó, na câmera ali, ó. Um recado pra câmera. Para as empresárias que você falaria para elas? Para elas hoje tá muito difícil os negócios. Tô vendo que várias pessoas não estão rendendo no trabalho, o trabalho não rende, tá difícil crescer, né? Vender mais, faturamento. Que recado você daria para essas empresárias? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, não tem crise para quem tem fé e tem clareza do propósito, né? E não fique também achando que qual é o propósito, tem que ser atingir 1 milhão de vidas, não. Pode ser igual como o meu ali, que eu tô hoje, diretamente eu tô influenciando 4 pessoas, né? E tá tudo bem, mas esteja alinhada com isso. Tenha essa clareza e se profissionalize. Eu acho que o seu sim como empresária, né, ele tem que vir de dentro, tem que ser um sim sincero, porque eu já vi muitas pessoas assim tentando, né, e tentar, não, você vai conseguir. Então, tem esse sim interno e tenha o sim externo, que se profissionalize, tenha uma cara de um Instagram que seja bem profissional. Eu sou pequena, não tem problema, seja grande. Eu gosto muito de uma frase também que é assim, finja até se tornar. Então, se hoje você é pequena, finja que você é grande, tá tudo bem. Porque a partir do momento que você acredita mais em você do que os outros acreditam em você, é quando você deslancha. E eu estou torcendo muito por você. Muito bom. É isso. Eu queria te agradecer obrigada. pela sua presença. Obrigada. Quando a gente se viu na primeira vez, eu falei, você tem que vir aqui no podcast. Obrigada pelo convite. Presença.
Adorei, obrigada. Obrigada Adorei conhecer você. a sua história. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e pelo tempo de vocês em me ouvir. Agradeço. E valeu a todos que ficaram aqui até o final. Espero que tenham gostado, né? Para você, empresário e empresária, que assistiu e que se compadeceu dessa história. Eu achei que foi uma história sensacional. Fiquei muito feliz, Marcelo. Gostei. Espero que várias pessoas possam assistir e tenham acesso a esse conteúdo para que realmente tenha um propósito, tenha um sentido na vida, no trabalho, né? Que dignifique o trabalho, que o trabalho seja realmente tenha um porquê, né? De fazer o que fazem. Então encaminhe esse podcast para um amigo, para um empresário, para quem precisa ouvir. Se inscreva no nosso canal e um beijo para todos. Beijo, meninos. Você pode convidar a turma pro evento de quarta-feira. Não dá tempo. Um beijo para todos e até a semana que vem.